Voltamos então com o segundo bloco do Fluminense em Debate dessa noite. Voltando ao assunto com que nós terminamos o bloco anterior, eu estava falando dessa questão, que o pessoal fala muito do espírito guerreiro, eu acho isso fundamental, é muito importante, mas eu tinha dito que o Fluminense no jogo contra o Coritiba, né, não estava sem espírito guerreiro, não estava sem vontade, não estava sem dedicação, estava sem ter o que fazer com a bola, com o Souza perdido ali no meio, tendo que cuidar da criação, que não é muito a praia dele, né? Para mim ele é meia de infiltração, igual ao Marquinho, e estava desempenhando uma função que para ele é impossível. Graças a Deus hoje nós temos o Deco e temos o garoto lá, o Lanzini, que eu espero que vingue, né? Mas acho que tem que quebrar um pouco essa questão desse estigma do, não, ganhou porque foi guerreiro ou não ganhou porque não foi guerreiro. Não, perfeito. Eu concordo com você, sim. Acho que a gente não pode realmente cair numa superficialidade, né? Numa análise bastante superficial. Eu acho que o fato do time ter sido guerreiro também tem a ver com o fato do time estar sendo organizado. Nada adiantava o time ser guerreiro sem organização. Mas eu acho que ontem o time lutou muito mais do que naquela partida com o Curitiba. Talvez porque soubesse o que fazer e como também jogar, como lutar pela vitória. E também me chamou muita atenção o retorno do Fred. Ontem, depois da Copa América, poxa, estava fino, estava bem, correndo o tempo todo, lutando pela vitória, como muita gente não viu o Fred. E o Fred, por ser o capitão também, talvez ele tenha contagiado um pouco esse time, porque foi uma peça extremamente importante. Embora não tenha feito gol, embora tenha tido poucas oportunidades para poder marcar, ele ontem foi o que a gente espera do Fred. Esperamos que ele assim continue, já que ele foi convocado hoje novamente pelo Mano Menezes, então é bem capaz de que ele continue focado no trabalho. Eu acho que o Fred ainda tá naquele esquema de para ficar ruim ainda tem que melhorar muito, né? Tá devendo muito, não tá não, Edu? Tá devendo muito historicamente. Não, discordo. Não fale pela atuação de ontem, não. Eu falo pelo Você dizer que ele não está no nível... Em relação ao custo-benefício. O Fred não está no nível histórico dele, ou no nível que ele pode estar, que todo mundo sabe que ele pode produzir muito mais que isso, está certo. Agora, dizer que para ficar ruim ele tem que melhorar, eu acho uma tremenda injustiça. Isso aí é o lema do programa. Sabe quando a gente fala isso mas olha só, quando a gente fala isso do site, a gente fala sempre que tá bom, quer dizer que tá bom. O Fred, e aí eu acho que é uma coisa que vai saltar aos olhos e que vai chamar a atenção da vida que ele estava levando, que ele vinha levando, que todo mundo falava que o Fred vivia na night, e as coisas têm que ser ditas, a gente gosta do Fred, é nosso ídolo, já fez muitas coisas pelo Fluminense e pode dar muito mais, a gente sabe, mas quando é para criticar, a gente tem que criticar. Os tricolores que gostam dele, que são fãs dele, viviam reclamando disso. Pô, toda hora o Fred é visto na night. E a gente ficava sempre naquela dúvida, pô, é mesmo, é exagero, não é? E o fato dele ir para a seleção, ficar longe da night do Rio de Janeiro, começar a ficar muito mais no Twitter, tweetando sem parar, preso dentro da concentração. E aí, porra, emagrecer, ficar fininho e principalmente com mais pegada e soltar as pregas, como ele soltou no jogo de ontem, embora não no refinamento técnico que ele tem, mas aquela jogada, aquele sem pulo que ele deu, pulando, quase um passe de balé, né? Pulando, deu um salto com as duas pernas e um sem pulo com a perna direita, aquilo ali de quem está com a prega solta, está jogando à vontade. Eu estou com muita esperança que essa seleção continue fazendo bem a ele, essa nova convocação também, que eu acho que estou com um palpitezinho que ele vai começar a arrebentar aí. Tomara. Você viu aquele lance no segundo tempo, que ele pegou a bola na intermediária do Fluminense, lado direito, acho que o Fluminense já estava vencendo por 1-0, e ele tentou sair para o ataque no meio de 3 jogadores do Palmeiras, sofreu falta escandalosa, até meio violenta, e o juiz não deu nada, diga-se de passagem, né? Senhor Roberto Lopes. Inclusive, foi esse lance que a gente estava comentando, que ele saiu estressado, na verdade, para não dizer outra coisa, para ser educado. Não foi aquele... Desculpe, eu estava falando sem microfone, é difícil, né, Savioli? Não foi aquele que o... Era Heleno, não, Márcio, né? Alguma coisa assim, esqueci o nome do... Eu sei que tinha Heleno no nome. Thiago, não? Não, alguma coisa assim, enfim. Era o zagueiro do Palmeiras. O zagueiro deu dele por trás, não. Esse foi pela frente mesmo, ele estava no meio de 3, estava na intermediária do Fluminense ainda, sofreu a falta ali, foi inclusive quando ele se machucou,
que ele ficou 1 minuto fora de campo. Por sinal, hoje saiu uma foto da canela do Fred para poder comprovar que o Filipão estava falando besteira. Botaram lá no site oficial a canela dele toda arranhada, toda machucada. Então, é isso aí. Gente, balanço dessa 11ª rodada. Engraçado que esse negócio de 11ª rodada, sim, todos, menos o Santos, né? O Santos até agora só disputou 8 partidas, o Internacional disputou 2. Até quando vai continuar essa bagunça no futebol brasileiro? Não, mas não é só menos o Santos, não. O Santos é que tem 3 rodadas a menos, mas o Fluminense tem uma a menos e acho que o Corinthians tem uma a menos. Não, o Corinthians igualou. Igualou. Mas tem mais gente que tem a menos. Que tem o Internacional 12. tem uma a mais. Uma a mais. Esculhambação isso, esculhambação. Mas analisando o campeonato após a 11ª rodada, mesmo com a derrota do Corinthians, eu continuo achando que vai ser uma pedreira arrancar o time do Corinthians e os árbitros amigos e a CBF amiga e etc. Vai ser uma pedreira por causa das arbitragens, sem dúvida. O somatório desses erros aí acaba influenciando. Se o Fluminense ou qualquer outro time quiser superar o Corinthians, vai ter que jogar muito mais que o Corinthians para compensar essa diferença. Já começou ontem. Deus lhe ouça. Já começou ontem, porque o Cruzeiro podia ter feito 2-0 e liquidado o jogo. Agora, não sei se vocês lembram, fiquei incumbido na semana passada de cobrir o jogo Corinthians e Botafogo. Correto. Fiz, na verdade, uma cobertura para fazer a análise do jogo. E o que eu disse nessa análise? Corinthians se baseia o jogo dele na seguinte estratégia: provocar o erro do adversário, em cima do erro do adversário, partir em velocidade para o ataque para poder surpreender. É um time rápido, tem 3 atacantes, que inclusive foi a estratégia que o próprio Abel usou ontem, quando tirou o Deco, né? Ou seja, três atacantes e os laterais se revezando no apoio, tanto que os 2 gols do Fluminense saíram, um de cruzamento do Carlinhos e outro do cruzamento do Mariano. E essa estratégia era usada pelo Corinthians, sendo que marcando o campo todo. O que eu falei? O Corinthians poderia ter problemas no futuro com times mais fracos que adotassem a mesma estratégia do Corinthians, ou seja, passando a posse de bola para o Corinthians, né, e fazendo com que o Corinthians perdesse esse recurso, né, de explorar os erros do adversário. Aí entrou o Titio Joel, pegou o Corinthians, obviamente ele observou isso. E se você vir a entrevista do Roger depois do jogo, o Roger diz exatamente isso, né? Passamos a posse de bola para eles, nos retraímos um pouco, tentamos roubar e ganhamos o jogo em cima disso. Perfeito. A receita já está aí. E agora? E agora é colocar em prática, né? Todos, né? Se o jeito de parar é esse que o time do Corinthians é esse que você está falando aí, poxa, por favor, me passa o telefone agora do Abel, de todos os técnicos da primeira divisão, que eu vou falar. Olha só, escuta o que o Savioli aqui tem para dizer para vocês. Não é que o Corinthians seja ruim, tá? A gente fala da receita que o Corinthians vinha utilizando e que vinha dando certo. Né? Provocar o erro do adversário, que aliás isso é uma receita que era do Luxemburgo na década de 90. O Corinthians está usando, né, daquela forma. Perfeito, que na verdade tinha que ter alguma forma de tentar neutralizar esse time, né? Porque o Corinthians estava com um aproveitamento que nunca se viu em muito tempo. Campeonatos europeus aí provam. O Barcelona, por exemplo, no ano passado, no campeonato, o Barcelona, com toda a sua supremacia, não teve o aproveitamento final que o Corinthians vinha tendo nesse início de campeonato brasileiro. Agora a gente começa a ter esperança, até porque a gente sabe que o campeonato brasileiro é super equilibrado e existe sim uma grande possibilidade do Corinthians perder pontos. O Fluminense ano passado também estava arrancando de uma forma que todo mundo falou, meu Deus, não dá mais, o Fluminense vai vencer com 20 pontos de distância para o segundo e terceiro colocado. E não foi bem isso que ocorreu. E é importante a gente saber aproveitar o momento que o Corinthians vier a relaxar e vacilar. Agora são 2 problemas diferentes, né? O problema do Fluminense no ano passado foi que perdeu quase metade do time e foi parar no departamento médico. Né? Teve essa questão também. Né? Edu,
Eu ia te perguntar alguma coisa, eu esqueci, tem que pegar na Bom, pauta então aqui. aproveitando aí o gancho do departamento médico, o Liedson já foi para o departamento médico, aí já também, é o quê? 6 semanas parado, operação no joelho e tal. O Corinthians também vai sofrer. A gente não pode pegar um aproveitamento que, se não me engano, é de 93% em 10 rodadas e achar que vai poder projetar isso para 38%. Vai mancar ainda, vai mancar. Vamos secar o Corinthians aí com fé e com raça. O que eu queria te perguntar, na verdade, aliás, para os dois, né, para um assunto para a gente tratar, porque na semana passada, quando nós estávamos analisando o Fluminense, o que nós dizíamos? Nós estamos com um elenco para disputar meio de tabela. De repente, chegaram os 2 gringos. Nós quem dizia isso? Olha lá, agora ele vai dizer que não falou, tá vendo? Por favor, vamos pegar a gravação que tá lá. Eu rebaixei o Fluminense no começo do campeonato de favorito para disputador de Libertadores. No máximo de Libertadores. Não, isso aí todos nós falamos. No máximo a gente poderia disputar Não bota o no máximo na minha boca, não, que eu falei disputar Libertadores. O no máximo por favor. Banco. O no máximo é o banco. Eu falei no máximo. Mas eu acho que o Marcelo também estava falando que era time para meio de tabela. De repente, com muita sorte, a gente se eu estou entendendo, por causa de um jogo, vocês estão mudando todas as previsões. Não é nem por causa Por de um favor, jogo. Marcelo, completa aqui a sua opinião, que nós estamos dando a nossa. Por favor, completa a sua. E quero saber se você vai mudar, por causa de um jogo, se vai mudar todas as suas previsões. Eu tinha falado na semana passada que o Fluminense dependia, para poder saber qual seria a sua sorte no campeonato, dependia de 3 coisas. Era o desempenho do Corinthians, o Corinthians já perdeu a primeira. Os reforços, o Fluminense trouxe o Sobis, que ontem jogou, e trouxe o Martinucci. O Martinucci foi um dos melhores jogadores da Libertadores. E o outro garoto, o Lanzini, ele joga naquela posição que nós precisávamos. Né? E tinha a terceira razão que eu esqueci, mas daqui a pouco a gente lembra. Mas fala aí, na tua... Não, perfeito. Não é uma questão de mudar a análise toda em razão de um jogo. É que também na semana passada, o que foi colocado aqui, pelo menos por mim, com o time que jogou diante do Coritiba, sem contar com o Deco, só com um meia, o Fluminense era um time para disputar sequer Libertadores. Só que o que aconteceu durante essa semana? Nós tivemos o retorno do Deco, nós tivemos o retorno do Fred, até a estreia do Rafael Sobis, e esses 2 fatores diferenciados que foram a contratação de Martinucci e Lanzini. Isso faz o Fluminense voltar a ter um elenco de uma qualidade... Não vou dizer que é o melhor elenco do Brasil, embora de repente até mas um dos melhores sem dúvidas. Então é isso que eu estou tentando colocar aqui, que eu coloquei. Não é por causa de um jogo, senão a gente ia botar por terra abaixo tudo que a gente tinha falado antes. Saiu bem, isso aí. Por causa das contratações mudou o panorama. Ontem você tirava um Marquinho, que estava jogando muito bem, botava o Valência entrou jogando muito bem. Ou seja, você tirou o Souza, você tinha o Ciro para colocar. Nós temos recursos. Agora, eu não sei se vai dar tempo de nós falarmos das chances do Fluminense. Mas vou começar com você, Vieira. Agora nós voltamos a brigar pelo título? Brigamos pelo título e eu vou te dar um exemplo prático disso. Seguinte time: Ricardo Berna, Diogo, Márcio Rosário e qual é o outro? O Wellington, não. É Elivelton. Lateral esquerdo, você tem quem é o lateral esquerdo reserva do Fluminense? Júlio César. No meio, você vai ter a possibilidade de escalar Fernando Bob, Valência, aí dois meias na sua... Eu colocaria o Lanzini e o Martinucci no ataque, no meio campo titular. Então, Marquinho, Souza, ataque, He-Man e Ciro. Isso aí não é time nem para ser rebaixado do Campeonato Brasileiro. E é o nosso time reserva. Perfeitamente. É isso aí que... Vamos disputar o título, então. Fluminense tem que buscar recuperar os pontos perdidos, mas que a partir de agora vai ter aproveitamento de equipe para disputar o título, vai. E secar o Corinthians também, né? Edu, disputamos o título. 30 segundos para a gente poder fechar o bloco. Disputamos o título, com certeza. Agora o favorito é o Corinthians. Ele, além de estar jogando bem, tem a arbitragem a favor e tem uma vantagem, já uma gordura aí. Então o favorito é o Corinthians. Mas vamos disputar. De tanto você falar que o Corinthians tem a arbitragem a favor, daqui a pouco o André Sanches vai te procurar, hein?
Edu hoje está um exemplo de educação e fidalguia. Ele hoje tá terrível, rapaz. Nossa. Gente, enquanto a gente segura a língua do Edu... Tirou o microfone aqui da minha mão. Nós vamos fazer um intervalo. Voltamos já.